vai estar iniciando aqui, fazendo a abertura do nosso podcast, o Zcast, mais um episódio aí, onde eu, Daniel Lima, vou estar apresentando, junto com o meu parceiro aí. Guilherme. E hoje é um dia muito especial, porque o podcast está completando 1 ano de idade já, né? Isso aí. Bom, hoje a gente vai estar aqui com a nossa convidada muito especial, certo? Que disponibilizou um pouco do tempo dela, de uma agenda que com certeza Sim, muito é, vontade. é uma agenda muito ocupada, que é a professora Mônica Haas, certo? Bom, professora, eu vou citar aqui, tá? Um pouquinho contextualizando para o pessoal quem a senhora o que a senhora já performou e qual o contexto de você estar aqui, né? Bom, gente, a professora Mônica, ela tem graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela UFSC, certo? Ela tem especialização em Teoria e Pesquisa Histórica no Brasil, na PUC em São Paulo, certo? Ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado também em Sociologia política. Sociologia Política. Perfeito, muito obrigado, Guilherme. Bom, Mônica, eu vou estar passando agora para o Guilherme, tá? Para ele poder fazer as primeiras perguntas e daí a gente vai poder desenrolar aqui o assunto melhor, certo? Bem, Então, Mônica, boa noite. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Esse é o meu primeiro podcast no Zcast. E para iniciar, eu gostaria que você explicasse para nós, o pessoal também, o que levou você a escrever sobre um tema tão sensível e complexo, né? Que foi o linchamento. Poderia explicar um pouquinho para a gente? tá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, tá? De estar participando desse momento, desse projeto tão bonito de vocês, tá? E, bom, o que me levou a escrever sobre o linchamento? Vocês têm uma outra pergunta logo em seguida, né? Que eu Uhum, vou Uhum. estar, tá, fazendo o link com ela. Porque, assim, tudo começou num sábado à noite, sentada com as amigas, amigos, na escadaria da Igreja Católica aqui de Chapecó. Isso há uns 40 anos, já fazem 40 anos a mais. Uhum. E lá pelas tantas, um amigo nosso começou a falar sobre o linchamento que aconteceu na cidade, que a igreja, né, onde nós estávamos sentados, claro que a igreja ficava mais na frente, foi Sim, incendiada, claro. né, mas onde estávamos sentados, né, enfim, né, fazendo o relato dos fatos do incêndio da igreja, né, que ela havia sido incendiada, né, enfim, dos fatos em si que envolveram o linchamento. E aí eu dizia: "Tá, mas eu nunca ouvi falar desse assunto, né, como é que Uhum, onde é que está escrito isso? Onde é que, né, como eu posso ter mais informações desse sentido?" Porque nessa época eu já cursava o curso de jornalismo sim, na Federal. E aí, como eu tinha optado por fazer uma grande reportagem, né, então eu estava também em busca de temas, sim, claro. né, Tava com a sim. mente aberta. com a mente aberta. Aí eu me deparo com uma situação assim que sim, não tem nada escrito, porque não se pode falar no assunto nessa Sim, cidade, Exato. claro. A gente tá. sabe disso. E aí eu digo: "Mas como não se pode falar desse assunto?" Já Uhum. começou aquele sentimento de indignação, "Espera aí." E acabou instigando mais também, Isso né? começou Certeza. instigando mais, né. "Como é que não pode se falar no assunto?" "Não, não pode por conta que tem os poderosos da cidade envolvidos." Eu conhecia muito pouco sobre a história da cidade, né. Uhum. Eh, tá. Eu fui para a Federal em 80, né, Florianópolis, então, não tive assim como, não acabei acertando muito sobre a história da Sim. cidade. Sim. E aí aquilo ficou, eu digo: "Mas espera aí, mas e não tem como a gente dar uma investigada?" Porque nós éramos jornalistas, assim, eu não era jornalista, o meu o meu um dos amigos, né, era jornalista, Uhum, não formado, mas atuava na imprensa Sim. local, né, e assim, éramos todos interessados em temas controversos. E daí que surgiu o interesse, e aí foi, né. Eu e o meu amigo então, digo: "Mas não tem ninguém na cidade que fale sobre o assunto?" Então a gente foi pensando em pessoas, tinha uma pessoa junto com o eu vou ver com a minha mãe se ela fala", tá. uhum, E assim foi então que eu fui me que nós fomos se inteirando um pouco mais do assunto. Mas desde o início, tá, ficou muito claro que as pessoas não queriam falar sobre isso por medo, claro, sim. tá. Então assim, elas até falavam.
sobre nós, sobre o assunto, mas assim, tinha que armar determinadas situações, Uhum. tá? Como ir na casa, tá, de um outro amigo cuja mãe disse: "Não, eu falo", o pai disse: "Eu não, mas eu falo", a mulher falava: "Eu falo", né. Então a gente organizava uma festa, porque era assim, não era só o medo da pessoa falar, Sim. né, Sim. Se sente tinha desconfortável, né? sente desconfortável, Uhum. mas também assim, a vizinha não podia ficar sabendo que estávamos na casa entrevistando ela Sobre esse assunto. sobre esse Sim. assunto, Claro. Justamente né, porque era um tabu, digamos assim, na porque era um época, né? tabu. Então a gente fazia de conta que estava organizando uma festa, por Claro. exemplo. Disfarçava. Exato. Disfarçava, Disfarçava a entrevista. disfarçava, né. E lá no meio da festa, né, a gente ia para o quarto, né, com a senhora, entrevistar, de vez em quando voltava, Uhum. né, ficava nesse vai e vem, né. Então esse foi o primeiro movimento, digamos assim, né. Uhum. E aí depois que, eu conversei então com meus professores na federal, né, e com o meu orientador, levei o tema, né, eles também ficaram muito Claro, por ter pouca interessados, né, porque não, né, pouco conhecimento pouco sobre um assunto conhecimento sobre, novo, assim, logo num trabalho, ia ser algo incrível, ah, realmente. incrível, né. E aí que foi a partir daí, então, que eu comecei a trabalhar ele como uma grande reportagem dentro do meu trabalho final do curso, né, que Claro. foi o TCC. Uhum. E você chegou a encontrar alguns arquivos que contavam também sobre essa história? Não, Não, nada? nada, nada, nada. Hum. Eu fui em busca de informações na biblioteca da cidade, Uhum. né, e os jornais locais, né, ela não tinha nenhuma informação a Ah, sim, respeito, com porque ela certeza. tinha era páginas rasgadas, né, que depois eu fui me dando conta, páginas rasgadas dos dias que envolveram os fatos, que envolveram fatos relacionados ao linchamento, né, então tentava-se também apagar toda a Claro. história, não só por parte da fala da população, mas também em outros veículos, né, principalmente da imprensa, no sentido de que não ficasse nenhum registro Sim. sobre esse fato, digamos assim, né, nem fotografia, nada que eu perguntava para as pessoas, né, porque assim, eu tinha que ter uma rede de confiança, Sim, porque se Com tá. alguém certeza. E denunciasse assim, ninguém ali, podia falar, as pessoas não ficaram sabendo que eu estava sim. escrevendo sobre o livro, né, até Uhum. o momento Uhum. que foi publicado o resumo no jornal O Estado, né. Justamente aí foi montada uma estratégia, no sentido assim que eu fui entrevistando depois pessoas da cidade, eu Claro. dizia que eu estava escrevendo sobre a história da cidade, que era verdade, me Uhum. desculpe, Sim. não existia uma história da cidade escrita, né, dentro de uma leitura, digamos assim, dentro de uma análise mais crítica de se entender a estrutura do poder Uhum. político local, social, religioso, É, enfim, sim, por ter né. sido muito mascarado, né, por ter ido muito contra eles. Sim, sim, com certeza, com É, certeza. daí Uhum. houve, assim, uma virou um tabu e com certeza virou um assunto quase que uma lenda, porque daí as pessoas ficaram com medo e esse medo foi se instaurando ao longo dos anos, assim, então ficou o assunto cada vez mais enterrado. E daí chegar, e tentar desenterrar tudo isso é muito difícil, né, é um contexto muito difícil de se trabalhar realmente. Com Realmente, certeza, a mídia fez de tudo para tentar esconder esse acontecimento. é isso mesmo. E quando você estava buscando, assim, agora tu já confirmou pra gente que tu não conseguiu uma versão oficial dos fatos, né, porque era tudo rasgado, tudo foi Sim. mas quando você estava ouvindo as histórias nas entrevistas, assim, você ouviu alguma contradição, alguma coisa que você ouviu uma versão da história e na outra versão aquilo se contradisse, que acabou meio que atrapalhando na hora de escrever o livro? Não, Não achou? não, Tudo perfeitamente tudo perfeitamente, porque assim, ah, as eu sabia que tinha sido, como eu não conseguia informações nos jornais locais e tal, então eu soube que tinha sido publicada uma reportagem na revista O Cruzeiro, uhum, da época. Só que com as pessoas que eu tinha contato, tá, elas Uhum. não tinham, ou pelo menos diziam para mim que não tinham essa revista, sim, tá. Então, bom, onde é que a gente pode pegar, eu fui no arquivo público em Florianópolis, também não localizei, né.
Aí fiz pesquisa no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, né? Aí eu vi que Uhum. tinha a revista, aí eu fui para lá, né. Então eu fiquei vários dias pesquisando no Arquivo Nacional, não só sobre a revista O Cruzeiro, que eu Sim. publiquei tudo, como também de outros jornais que publicaram sobre o assunto, né, Uhum. que Sim, buscou inclusive outras fontes, né? isso, né, que inclusive consta no livro, assim, né, de como esse fato realmente foi publicizado, né, pela imprensa de fora, Sim, de porque fora, daqui né, sumiu Com tudo. certeza. eu não tinha essas informações. E assim, vou estar lendo aqui essa pergunta que eu achei muito boa, que é: quais marcas esse episódio deixou na cidade de Chapecó e na memória coletiva da comunidade, assim, na tua visão? Você que vivenciou de perto, essas pessoas contando a sua versão, os seus relatos, né, a sua versão dos fatos. Então, assim, uma opinião muito pessoal foi usada, muito pessoal coletada, foi usada para conseguir escrever esse artigo. Então, assim, na tua visão, você olhando essas pessoas contando com as suas próprias palavras, tu conseguiu perceber alguma coisa? Olha, digamos assim, das pessoas que estiveram, das famílias que estiveram envolvidas, pessoas das principais famílias que estiveram envolvidas, né, cada um tem um responsável, um culpado pelos fatos. Ou seja, as pessoas sempre responsabilizavam outros Sim. pelos fatos, nunca elas. Uhum. Né? Então isso foi muito marcante, assim, porque assim você não tem uma história que você tem assim um responsável, digamos assim, Sim. né? Você tem vários responsáveis, É muito né? desenvolvido, né? Há Sim. muitos envolvidos e principalmente as famílias que estiveram mais diretamente envolvidas, né? Elas tinham essa preocupação, não, não, e principalmente culpavam mais, né, digamos assim, a igreja, né, o Claro, padre da época, claro. né, pelos fatos que vocês já ouviram, e também eh, o padre e o delegado, Uhum. e o delegado, Sim, as tá? autoridades, digamos assim, né? Isso, Tanto da delegacia e isso. que estava responsável ali pelas pessoas que foram linchadas, quanto pelo responsável da igreja, né? Que foram as duas entidades aí envolvidas nesse caso. Então, Tiveram mais, digamos assim, né, que você tem o policial, o sim, poder judicial, né, que Sim. também se omitiu, né, eh, tem a igreja católica e você tem o poder político, né, claro. querendo ou Com não, né, certeza. você tinha aqui o coronel Bertazzo e tal, e Uhum. também houve, digamos assim, uma omissão por parte deles no sentido, você tem o coronel da cidade, que manda na cidade e que sabe dos fatos, diz Sim. para sua família: "Não saiam hoje à noite de casa, são proibidos de sair de casa", porque, né, e tal, né. Então você tem muito presente, né, que dos poderes que estiveram envolvidos nesse fato, né. E desses poderes maiores, assim, falando sobre o poder midiático dessa vez, e daí num contexto onde você estava inserida, né, de você construindo esse artigo. Uhum. Qual que tu percebeu que foi o papel da mídia na repercussão desse caso? O que que eles, quando eles ficaram sabendo que você estava fazendo isso, o que eles fizeram em relação a isso? Hum. Falando num contexto de cidade aqui mesmo, né, Quando trazendo à tona de volta esse assunto. quando eu estava escrevendo? Isso, Isso. como eles Ou quando ele reagiram. foi publicado. Não, Uhum. quando eles foram publicar, porque enquanto eu estava escrevendo ninguém Ah, estava claro, sabendo, ninguém ficou sabendo. Você só os mais só os próximos, mais próximos. Sim, só os mais Uhum. próximos estavam sabendo, né, daqui, né, lá também havia uma preocupação também por parte o meu orientador era uma pessoa muito que lidava já com problemas Uhum. controversos, né, era um jornalista, agora já aposentou, né. Mas ele foi um ótimo orientador para esse tema tão controverso, né, claro. porque Ele você não apoiou, né. ele Sim. apoiou e Uhum. me orientou em diferentes fases nesse sentido, assim, né. Então, mas voltando ao tema que você tinha me perguntado, era da imprensa, Isso. Uhum. local. Quando saiu, né, a reportagem no jornal O Estado, né, que foi um resumo do meu Sim. TCC, né, ela saiu, assim, em dezembro. Porque, do próprio jornal O Estado, demorou para sair, porque tudo que envolvia essa história, não só na cidade, mas como em outros espaços, e como envolvia a imprensa também, e o jornal era vendido aqui, tinha uma Uhum. sucursal aqui já na época e tal, né. Então levou um tempo para, né,
o proprietário do jornal Sim, concordar na na publicação publicação, né? sobre. Porque essa Uhum. não passava nem só pelo diretor, mas também pelo proprietário do jornal, É, né? até porque ele concordar em levar É, isso à tona, querendo ou não, colocava ele na mira Sim, de é, ele alguma coisa que pudesse ele acontecer, né? ficou muito Então, exposto. é, então esse pé atrás dele, assim, fazia sentido. fazia, né? E eu acompanhava, então, né, pelo jornalista que estava fazendo o resumo, ele de vez em quando falava comigo, e daí sai, não sai, sai, não sai. Eu lembro que um dia eu estava trabalhando aqui já no jornal O Estado, um dia ele me liga, curto e grosso assim. Então, Mônica, ele autorizou. Aí foi tipo assim, tá, então seja o que Deus Seja o que quiser. Deus quiser. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, né. E foi uma reação intensa, assim, né. Os jornais, eles sumiram em pouco tempo, tá. Sim, claro. Não só pelos leitores, mas também pelas famílias dos envolvidos que recolheram os jornais na Uhum. época, né. E gerou uma polêmica imensa, e e as rádios publicaram, todo mundo. Só que aos poucos, tá, é claro que o tema Foi se tornando mais tranquilo? não mais tranquilo, mais polemizado, digamos assim, Uhum. Sim, tá? Sim. Tá? Porque não ficou só na imprensa, claro. tá? Então, assim, porque como gerou uma forte reação por parte dos poderes locais, de uma sociedade, por parte da sociedade também mais conservadora, que tiver Uhum. seus familiares envolvidos, enfim, né? Sim, É, queriam enterrar isso, né? queriam Com enterrar, Sim, certeza, queriam né. apagar né? isso da história. Tinha família envolvida nessa Claro. história, né? Então houve uma reação, imagina, tá? É, enorme, né, Uhum. na cidade. Então, inclusive, foi discutido na Câmara de Vereadores, né? Você podia Caramba. publicar, não Chegou Uhum. muito podia, né? longe. Né? Estavam apoiando, queriam moção, queriam isso, aquilo e tal, né? Mas eu tive, assim, nessa história da reação, da, naquele momento, eu tive um apoio do próprio jornal. Sim. Tipo, imagina, publicaram, alguém precisava, né, fazer a defesa. Então, quem fez a defesa no jornal, que publicou uma nota, que era um trabalho sério, era um trabalho científico, né, Sim, com e estudo que foi tal, pesquisado, com tudo pesquisado, embasamento. Uhum. embasamento, com provas e tal, né. Foi então o diretor da sucursal daqui, Uhum. né, que acabou escrevendo e que também tem vínculos fortes, digamos assim, na sociedade local. Eh e que, de uma forma, ajudou a amenizar, porque a Uhum. coisa estava ficando bem complicada para o meu lado, assim, né, Claro, bem a gente imagina. complicada. E Mônica, quanto aos seus familiares mais próximos, como eles reagiram a acontecimentos? Da publicação? Isso. Nossa, Uhum. eu vou contar para vocês que eu estava na praia, eu dizia: "Não, isso não vai sair antes do ano, né, Uhum. não Sim, vai vai sair, você demorar vai ainda, é demorar, então não um vou processo publicar agora no demorado. final do ano, né, tá". Mas publicaram, né, e eu estava na praia descansando, aí a minha mãe me liga apavorada. "Mônica, o que que tu fez?" É sempre assim: "Mônica, o que que tu fez?" "Que tá, saiu jornal da publicar jornal, nos avisaram e a cidade está em polvorosa e Caramba, estão perguntando, ligando, perguntando de ti e tal e tal". Nossa, até eu assimilar o que tudo que estava estava Com acontecendo. acontecendo e certeza, né. tal, assim, foi um processo, digamos assim, né, e voltar, e aí a imprensa te procurar, procurava e não procurava, e Uhum. procurava e desprocurava, né, eu não sabia se me escondia, se ficava aqui, se voltava para Florianópolis, o que que eu fazia, né. Foi um período bem e aí, né, também sempre aquela tensão, porque as ameaças elas vieram, né, Claro, a elas gente vieram de imagina. uma forma intensa, Sim, né. mexeu num vespeiro ali, né, que estava Esse pessoal ficou É, bem agitado. bem agitado. E na sua opinião, o lixamento foi um fato isolado ou um sintoma de algo maior, talvez estrutural ou cultural, presente na nossa sociedade? Não, ele não é isolado, né, ele faz parte da nossa estrutura social desigual, Uhum, tá, e faz parte do de um histórico de violência política, tá, e violência social que nós temos
na história da Sim. humanidade, Claro. né? Os linchamentos aconteceram, tá? Estão presentes na história da humanidade desde sempre, tá? E no caso do Brasil, tá, principalmente a partir do Brasil colônia, né, e aí envolveram as questões relacionadas à abolição, né, às lutas da independência, né? Uhum. Então ali que eles se intensificaram, digamos assim, de outra forma. Já a palavra linchamento, né, vocês viram isso no livro, né, ela Uhum. surge ali a partir dos linchamentos, né, nos Estados Unidos, no contexto da Revolução Americana, né? Sim. Charles Lynch ali que organizou o grupo, né, era de vigilante, né, para linchar, né, os que não estavam compactuando com o projeto deles, digamos assim. Tá? Sim. Então, e em Chapecó faz parte de um contexto histórico da violência, né, da região, Claro. porque nós Sim. somos construídos dentro de um histórico de violência, tá, de lutas, inclusive de independência, né, Sim, Brasil disputa por território, incorporado, né? Exato. território, né, Todo sequência fato desse luto, desbravador. tudo isso envolve essa questão da violência histórica. E além disso, a gente tem também nesse histórico todo porque o que que é o linchamento, né? O linchamento envolve a ausência, eu acho que até tem uma pergunta, uma ausência do Estado, Sim. Uhum. né? Se o Estado não está presente, não está dando a devida segurança ao cidadão, ele se defende, né? E no caso o linchamento acaba representando, tá, Claro. né, a defesa do cidadão em relação a uma situação com a qual ele está descontente e que o Estado não está dando um retorno adequado Uhum. nesse sentido. E nesse caso eles nem tiveram chance de ser julgados, né? Eles foram Isso. basicamente à força levados. Sim, sim, sim. Ah, foi. E aí que entra o papel do delegado, né? Porque o papel do Sim. delegado tinha essa função de fazer a segurança do município, Uhum. né? Com todos os poderes, né? Porque o Estado estava ausente, né? Sim. Então cabia ao delegado cuidar da segurança, junto com os guardas civis, tá? E também com capangas, né? Que eram pagos por ele, não bem Uhum. como com as pessoas de posse, porque não tinha uma estrutura de segurança pública, Claro. né? A gente está falando do contexto de De 1950, né? 1950, tá? Onde que havia banditismo, havia a violência, ela era expressiva, apesar de que, tá, se você vai falar com moradores antigos, eles vão dizer: "Ah, era uma cidade calma e tranquila", porque a gente sabe que os tiros de brigas andavam aí pelas É. esquinas, enfim, em outros lugares. Então, você tem um contexto de histórico violento, de um mandonismo violento, Uhum. né, que por sua vez aliado, né, ao sistema coronelista, que faz com que os poderes da cidade, né, os coronéis controlem a cidade, Sim. né? Uhum. Claro. No caso, inclusive, quem podia morar na cidade, quem não podia, tá? Então, quando os forasteiros chegavam na cidade, eles já eram vigiados, né, e já surgiam situações de, né, no caso especialmente né, de ter também a vinculação política de 2 dos envolvidos, né, que criaram todo, né, um enredo que eu chamo assim, né, construído, né, junto com a igreja, né, com o padre, Uhum. que dizia, né, ah, os que queimaram a igreja, né, precisam ser queimados, que nem os santos da igreja, Sim. né, então você tem ali um caldo, realmente uma bomba ali, né, para estourar nesse contexto de um mandonismo muito forte aliado ao coronelismo local, né. Exato, era uma repressão muito grande causada, né. Uhum, E a gente já viu em vários lugares, em vários acontecimentos históricos, que essa repreensão muito grande, falando de ser humano, né, uhum, ele não aguenta muito tempo nessa pressão e ele vai estourar para algum lado e acabou estourando nisso, né. sim. Justamente num ponto onde já era num elo um pouco fraco, que era da segurança, e daí mexeu com algumas questões, religiosas, como você mesmo Religiosas. disse, né. Então assim, foram fatos e fatos e fatos que culminaram para uma bomba, como você mesmo disse, né.
E assim, e como você falou de justiça ali anteriormente, eu queria trazer essa pergunta de volta. Tu acha que a justiça tradicional falhou nesse caso ou a população já havia perdido a confiança antes desse acontecimento? A população só age realmente quando ela já perdeu a confiança, Claro. né? Sim. Porque veja só, e não é que só no caso da justiça ali a responsabilidade, porque vários discursos se construíram ali, tá? Uhum. Se construiu a partir da igreja o discurso que temos que defender os nossos santos. Se construiu um discurso no sentido, bom, eles eram ladrões, tá? Sim, Eles foram roubar, tá? Foram roubar na igreja, foram roubar nos balde de cera, na serraria dos balde de cera, foram roubar, enfim, tá? Eles eram considerados ladrões. No caso dos linchamentos, tá? E pesquisas realizadas, tá? Elas mostram que os casos de furtos, tá? Ou de ameaça à propriedade são os casos que levam que fica em primeiro lugar nos casos que levam a linchamentos, sim. né? Então é um Que ponto sensível. é um ponto Exato. sensível, né? Porque veja, o cidadão, veja só, nós estamos num contexto dos imigrantes italianos que vieram para a região, né? Num processo de colonização, Sim, né? Para reconstruir a sua vida aqui. sim, já era um contexto, assim, onde eles já estavam um pouco mais tensos, né, e daí envolve gente roubando eles, onde eles já estão tensos, e daí como a gente já disse, com a justiça falhando, eles se veem numa situação quase que de sem saída, né. Impossível, que estava ameaçando todo o projeto que eles Uhum, tinham, né? Que era de vir para cá em busca da prosperidade, Uhum. da riqueza, enfim, tá? Então, você tem vários fatores que juntam efetivamente na realização do linchamento, né? Por isso que ele também se torna complexo na sua sim, análise, no seu estudo, né? Para você chegar essa conclusão. E você vai entender isso quando você estuda, né, a forma, a história de como se constituiu uhum, sim, essa essa cidade, esse município, uhum, digamos assim, tá? Com esses diferentes eh eh, dessas diferentes instituições que têm as suas diferentes seu diferente papel de cuidado, de zelo em relação a esse que vem de fora, que ameaça, né, essa população, né, uhum, nos seus interesses, tá? Que então é o policial, e o da igreja, sim, né? Porque o que que é que esses, digamos assim, os forasteiros me ameaçavam, né? Ameaçavam um projeto construído em torno da ética religiosa, da sim, ética do trabalho, né? Afinal de contas, né? Os colonizadores vieram para cá para trazer o progresso e o desenvolvimento para essa região Com certeza. sim. desocupada, vazia, E ocupada por quem? Por índios, por uhum, caboclos, né? Que nós temos muito presente qual é a visão do Estado sim, sobre isso, né, sobre esses povos sobre mais mais, mais antigos, mais marginalizados, sim, digamos assim, dentro desse projeto, né? claro. Desenvolvimentista que vem junto com o projeto colonizador. Sim, e daí, sabendo disso, que fica mais evidente ainda que isso tudo foi por causa de valores, né? Porque foram pessoas que acabaram atacando os valores deles, né? E daí, tendo seus valores atacados, eles reagiram, no caso, né? E reagiram de uma forma bem Agressiva. explícita, né? Eu só gostaria, sim, que a gente tivesse presente que, sim, há defesa dos valores, mas há também, por parte dos poderes locais, né, eh, envolvendo ali, né, a questão do jogo do poder, né, porque, né, nós temos presentes que os irmãos Lima eles eram lideranças políticas do PTB no Rio Grande do Sul, né, e também havia um contexto, né, de crescimento de PTB aqui na região, tanto Sim, que, né, logo depois, né,
ele antes, né, o PTB aliado ao DN, né, vence Uhum. as eleições locais ou derrota a família Bertazzo, que é a família colonizadora, né, a qual o delegado está aliado. Né. Então você tem um conjunto de fatores, né, realmente complexo nesse contexto, Sim, né, porque nesse contexto, então, de perda de uma eleição, tá, olha, isso é muito louco, assim, né, e de históricos do próprio delegado, né, por conta de um incêndio no clube da igreja que ele teria, né, tentado sim, subornar Uhum. o Lima, né, Orlando Lima, né, no sentido de receber uma propina para liberar, né, os papéis e tudo. Então, veja, são muitos fatores que realmente estão ligados às razões sim, dos diferentes, de diferentes pessoas, diferentes instituições, digamos assim, nesse linchamento. E num contexto político, assim, se a gente quando a gente fiz a pesquisa ali, as matérias na imprensa, né, de conflitos políticos intensos, sim. tá, intensos, tá, por parte do PSD, por parte do EDN Uhum. e também por parte do PTB, que eram os 3 partidos mais fortes, digamos assim, naquele contexto. Claro. Tá? Então, assim, são muitos fatores envolvidos para a gente ter, dizer assim, foi isso. Não foi só isso, né? Uhum. Foi um conjunto de fatores que levaram à realização do lixamento. E, e tendo em vista agora esse tanto de coisa que englobou o lixamento, né? Como é que tu conseguiu organizar a estrutura. Opa, perdão. Como é que tu conseguiu organizar a estrutura do teu livro para que ele não enchesse só de informações, né? Não se tornasse só uma enciclopédia, digamos assim, do que aconteceu no linchamento, mas ele também se tornasse um objeto ali de reflexão para o leitor, que tu conseguisse passar essa imagem. Como é que tu conseguiu fazer isso? Acho que tudo está ligado à forma como ele foi escrito, né, a partir de um TCC, né, de um trabalho científico, Uhum, tá? Porque a Uhum. partir do trabalho científico, você precisa, acadêmico, científico, você precisa comprovar o que você fala, o que que você diz, o que você escreve, melhor sim, dizendo assim, tá? E diante desse tema tão controverso, tá? Houve uma enorme preocupação nesse sentido. Tá? sim, Tanto no momento em que eu desenvolvi o TCC, como depois, quando eu fui para o mestrado, eu fui também com o tema do linchamento, mas se entendeu naquela época, né, por orientação do meu orientador do mestrado, que na verdade eu tinha que entender o contexto histórico, tá, de, de formação dessa região para compreender o próprio contexto da uhum, realização Uhum. do linchamento. Tá? Então foram assim 2 trabalhos científicos que me embasaram nesse sentido, tá? sim, Tanto da graduação como do mestrado, aliado também a leituras, tá, de colegas de trabalho, assim, né. Então, não tem espaço para sensacionalismo. sim, Um tema desses não tem espaço para sensacionalismo. E, assim, eu tinha que ter uma preocupação muito grande, porque qualquer coisa era motivo de ameaça de uhum, processo, Sim. né, de qualquer coisa. Tanto assim que, quando eu escrevi o livro, né, como já tinha recebido muitas ameaças nesse sentido, eu acabei colocando nas notas de rodapé todas as páginas do processo, tá, onde tal tema, tal assunto, tal sim. fala Hum. era abordada, né, para justamente ver se diminuía essa pressão toda, né. Então foi um trabalho, Sim, ele é de um passar as trabalho informações de para passar frente, Sim. né? para frente e também na análise dos fatos Sim, depois, né, a partir de autores, né, reconhecidos, enfim, claro. tá. E nesse estudo do linchamento, nessas entrevistas que você teve, teve algum fato, alguma história assim que te marcou, que você olhou e falou, caramba, que negócio forte? Algum acontecimento assim? Eu acho que o mais forte foi quando eu via as fotografias. Uhum, São Quando eu via a fotografia,
da população, aquela que aparece com os corpos, né, Sim, Uhum. expostos, né, e a população ao redor observando, né, aquilo para mim foi assim impactante, porque eu tinha ouvido o relato, tá, de uma pessoa, né, que tinha acompanhado isso e tudo mais, né. Então, e assim, era para mim era assim, eu tinha os fatos, eu tinha entrevistas, mas eu não tinha as fotografias. sim, claro. E é uma coisa muito diferente, né? Bah, e Você quando ouvir e você você ver. e quando eu tive fotos fotografia, eu fiquei impactada por dias, Uhum. porque aí você vê ali o concreto, né, É a que aí você vê realidade ali o crua e corpo nua. queimado, E aí né, você todo consegue dimensionar. arrebentado, Sim, manchado, tu fica olhando aquilo e diz: "Meu, que é isso? O que as pessoas são capazes de fazer?". claro. Assusta. Assusta. A Assusta mesmo. maldade humana, ela assusta, ela assusta. E daí, que nem já foi comentado aqui, era uma história que não era muito falada, né, então algo Uhum, totalmente novo, e daí você olha e fala: "Caramba, como é que as pessoas conseguiam esconder uhum, isso aqui?" Tipo, como é que você vê uhum. isso e consegue manter isso só pra você? É. Daí você consegue dimensionar o tamanho do medo e o tamanho da pressão que possivelmente essas pessoas sofriam pra conseguir ficar de boca calada, né. Do É controle, realmente né, do isso. controle da mídia, do controle, inclusive do que pode do que dentro da história pode se divulgar ou não, Uhum. porque o que você Sim. vivia é uma história positivista, né, então você chegar com uma história dentro de um outro olhar, né, isso realmente foi um movimento intenso. É, eles queriam passar essa visão, no Santa Catarina, um estado perfeito, em crescimento, né, porque isso afeta muito negativamente a nossa economia, né, um fato tão grande como esse. E dentro desse contexto, eu queria perguntar que cuidados que você teve para não revitimizar as pessoas, nem cair em sensacionalismo? É, foi acho que Sim, já falamos já. É, sobre Foi isso, comentado assim, já. já comentamos sobre Não tanto a questão da é, revitimização das pessoas, né, o uhum, sensacionalismo ali é, a gente conseguiu debater um pouco. uhum, é. Mas eu acho que vai nessa linha do que eu já defendi em relação ao sensacionalismo, Uhum. né. A preocupação, veja só, a preocupação principal do jornalista é relatar os Sim, fatos, repassar sim. as informações. repassar as informações, É, né. então às Não vezes cabe a você fazer juízos de valor. Ao sociólogo, depois, quando ele vai interpretar os fatos, ele vai interpretar dentro da teoria trabalhada, entende? Então, veja, não houve o espaço, né? E nem eu entendia dentro Gente, esse processo projeto, foram anos de escrita, de lidar com uma indignação enorme. Ainda hoje é, porque eu ainda estou aqui, em um caso desse é né? preciso ser muito É, direto e claro, né. muito direto e claro. Não pode vacilar. Sim. Eu não podia vacilar, e não vacilo sobre isso, tenho muita certeza sobre isso. Eu tinha que ter desde o princípio muita certeza do que eu tinha escrito, das minhas fontes, tá, porque eu estava simplesmente colocando um assunto em tema que não, né, que Sim. estava proibido numa cidade e com poderes muito fortes e com poder opressor muito forte. E assim, como você mesmo disse, você tinha que ter muita certeza do que você estava fazendo, né. Uhum. Então assim, qual que é uma mensagem, um tipo de leitura que você gostaria que as pessoas: "Ok, peguei o livro aqui pra ler e eu gostaria que isso aqui fosse passado pra quem tá lendo". Tipo assim, terminei o livro, eu quero que as pessoas pensem tenham essa linha aqui de pensamento, que eles tenham essa percepção sobre o linchamento. Olha, o linchador, tá, ele é alguém que faz justiça com as próprias mãos, Sim. tá? Se ele faz a justiça com as próprias mãos, ele está fazendo a justiça com as próprias mãos em relação ao outro, Uhum. tá? Então isso que sempre me surpreendia, né? Quando ia trabalhando com os fatos, me inteirando dos fatos, e até hoje eu não consigo normalizar Uhum. um Sim. ato de linchamento, tá? Eu não consigo normalizar a violência extrema, de onde uma pessoa mata a outra,
tá? Por razões tão, como é que eu vou dizer? É Ainda difícil. manipuláveis por Sim. outras pessoas, entende? E aí que entra um outro aspecto disso, né, que faz parte da nossa história, tá? De como a sociedade, né, de como os cidadãos são manipuláveis Uhum. pelos poderes presentes, E dentro tá? desse contexto, se você pudesse falar alguma coisa para as pessoas daquela época, tal coisa tá errada, vocês poderiam mudar isso, o que você faria? Ah, o que eu faria? O que eu diria Exato, o que diria para tentar mudar a visão do pessoal? daquela época? Isso. Se eu estivesse lá naquela época e tentasse mudar, eu teria sido morta. Muitas pessoas, né, foram perseguidas, né, mesmo depois do ato do linchamento. Né? Os advogados, os amigos dos Limas, né, tiveram que ser ausentados da cidade. Né? Então, assim, não havia espaço para ser contra. Né? Todas as tentativas de ser contra o ato de ser o advogado Machado entrou nas instâncias superiores de outros lugares, não havia espaço, né? Porque o espaço estava dominado, né? Tá? Por aqueles que mandavam na cidade. Tá? Temos que ter isso presente. Sim, exatamente. E assim, depois de toda essa jornada de pesquisa e escrita, quem é a Mônica hoje em dia, no contexto que a gente está vivendo hoje, né? O que você sente em relação a esse livro, no que ele te transformou, assim? Qual que é a tua percepção sobre? Então, esse livro me transformou totalmente, tá? No sentido do entendimento de como funcionam as estruturas de poder, e principalmente da violência. Uhum, Tá? Eu comecei, a partir daí, porque eu parei no momento do livro que eu simplesmente não conseguia mais lidar, né, com tamanha crueldade das informações que vinham para mim. uhum, Né? Porque estamos falando do linchamento, mas ele tem desdobramentos cruéis, vocês viram isso pelo livro. sim, Né? Chegou uma hora que eu disse, eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu vou fechar esse livro porque eu não aguento mais. Eu estava assim, estressada, eu estava no meu limite, Exaustivo, né? por causa do exaustivo, desenrolar da história. por conta do desenrolar da história. Né? Era tanto porque era muita informação, muitas famílias envolvidas, muitas mortes, e essa coisa de mostrar de como funciona efetivamente, né? Esse mandulismo local, em que você tem assim, aos amigos tudo, e aos adversários políticos da morte, né? Que é a partir de onde que eu parto, né? Enquanto conceito para trabalhar o coronelismo da cidade, né? Como ele foi se identificando, e como eu fui percebendo ele, né? A Sim, partir do momento que eu me senti atingida, tá? uhum, Ah, aí chega um momento que eu digo, deu. Né? Então, assim, teve um período depois, principalmente depois da... Porque as coisas tiveram seu tempo. Veja, eu fiz a defesa em 86 uhum, e o primeiro livro foi publicado em 2013. Né? sim, 2013 e tal, né? Então, assim, eu sempre precisei de intervalos, assim, agora preciso descansar um pouco, preciso ver, né, preciso lidar com essa pressão toda, né, você se acalma alguma coisa para daí fazer outro movimento. Ou eu tinha que esperar, né, sim, porque eu até coloquei o livro para publicar na época na UESC, né, e também não queriam publicar, sim, Sim. né, justamente por causa do medo. por causa do medo, por conta que do medo da reação, né, da comunidade da UESC, Poderia afetar a é, imagem deles, né? né? Então, assim, ainda tinha aquele controle todo. Né? Então, isso tudo, por um lado, me fez entender. Né? E essa leitura, né, sobre as instituições políticas me fez aprofundar o estudo sobre as instituições de poder. Né?
e a minha leitura que eu faço sobre os fatos políticos, históricos a partir daí, Sim. né? Eu digo que existe um submundo do poder, Uhum. né? Com certeza. Que a grande maioria não faz ideia de como funciona, tá? E muitos nem querem saber, né? Porque é cruel demais. Uhum. A vida humana parece que para certas pessoas não vale nada. Não é nada. Desde a dela vale, os Sim, outros não. sim. Gente é descartável na Muitas visão Com vezes dessas são certeza, né? pessoas. descartáveis, né? Só focam no Né? Diante crescimento e desses interesses de determinados, nós somos descartáveis, né? O projeto deles é o projeto vencedor. Nós temos que ter bem claro isso, tá? Uhum. E quem ameaça o projeto deles de ser vencedores, Vai ser seja cortado fora. direto, com certeza. O que tiver no né? caminho É deles. a partir de ameaça, a partir de morte. Nós temos muito presente isso na nossa cidade, Sim. né? Muito presente. E Tá? se a gente pudesse mandar uma mensagem para as pessoas que estão escutando agora? O porquê que esse tema é ainda importante e talvez mais do que nunca atualmente na nossa sociedade? Eu acho que, assim, eu nunca me preocupei com a questão, não, eu tenho que divulgar o nome das pessoas, quem são, quem não são e tal, né? Uhum. Claro, tive que publicar, eu publiquei que estava no processo crime, Sim. né? Mas nunca, o principal para mim sempre foi entender a estrutura de poder da época que resultou no linchamento. Uhum. Tá? Essa sempre foi o meu foco, não o de, ai, porque foi fulano daquilo, tá? Então, veja, é, é difícil até do que dizer, porque esse tema ainda, eu acho que eu já falei sobre isso, né? Ele ainda é tabu hoje, Sim. Sim. tá? Tem uma minoria que tem conhecimento sobre o tema e a grande maioria não tem. O tema ainda é tabu, ele não é assunto proibido ainda em famílias que estiveram envolvidos, né? E é muito triste isso, porque quando as pessoas executam um ato desse, se envolvem num ato desses, eles não pensam nem na sociedade, em vocês, como não pensam nos seus familiares, na sua Uhum. família, Sim. né? Então, você tem, eu sempre penso nos familiares envolvidos, né? Nos filhos, nos netos, né? Bisnetos, tá? Que simplesmente estão envolvidos nesse fato, que muitos tomaram conhecimento através do meu livro, né? E vinham me procurar, né? Mônica, você tocou ali no assunto sobre trazendo isso para um contexto atual, né? O que que tu acha que, tipo assim, você acha que isso poderia acontecer? Tu acha que não mudou? Tu acha que alguma coisa poderia mudar para poder evitar que mais episódios como esse acontecessem? Eu acho que nós temos hoje uma justiça muito mais, uma justiça e uma segurança pública, tá? Uhum. Digamos assim, bem mais organizada, tá? Mais capaz também. É. Mais capacitada e tal. Mas os linchamentos continuam acontecendo, né? Quando alguém se sente prejudicado por alguém e diz eu vou matar, é complicado de evitar, né? Mas aí você pelo menos tem a justiça que, Claro. né, Mais diz que presente. Exato. mas em determinadas situações isso é extremamente complexo, tá? Então isso é uma questão intrínseca, assim, né, que isso mas que realmente me incomoda no sentido de dizer como é fácil para outro pensar em matar Claro. alguém É uma só porque ele não concorda comigo. é um pensamento muito É, difícil pra gente, mas pra É. algumas pessoas que parece que é muito simples, né? Tirar a vida de alguém por uhum, causa de uma desavença de ideias de e ideias. e é muito curioso realmente ficar pensando que isso Realmente, né, acontece. cara? Bem isso. Agora, como lidar com isso, né? Além das instituições de segurança, as instituições jurídicas, né? Nós temos as questões da formação, tá? Da educação. E a Uhum, gente claro. sabe o quanto ela falha nesse sentido. E quando você tem um jogo
político presente, em que você tem uma polarização política partidária, como nós vivemos nos Sim. últimos tempos, Hoje a gente vive 50-50. tudo fica mais complexo, né? Tudo mais complexo. Porque aí não é a ciência, né? Não é a cultura, são aqueles livros todos escritos nos diversos tempos que são levados em conta, né? Mas sim o que determinadas pessoas que têm os seus interesses e as pessoas são manipuláveis. Elas Muito, são, com Com certeza. certeza. sabe? E a gente hoje vive num contexto político de todos os lados, onde a parte política percebe que as pessoas são muito manipuláveis, né? E daí a gente vê casos muito recorrentes de uma falta de ética, assim, descomunal de políticos se aproveitando da falta de condição de algumas famílias para conseguir um voto, Uhum. para conseguir se eleger, né? Exato. Então é uma falta de moral, é uma falta de ética que já está instaurada na política brasileira há muito tempo. Sim, há muito tempo, né? Se a gente pensar desde a forma como funciona o sistema coronelista, né? Que Uhum. é justamente nessa linha, né? De pessoas trabalhando, né? Para o coronel Sim. e ele se beneficiando disso, né? Dando segurança para eles, Isso mais é gente uma jovem, exploração. Com candidato, certeza. Você tem essa lógica presente desde ali na colônia, na república que ela se Uhum. intensifica, digamos assim, até hoje, Tá né? enraizado em nós já, né? Está enraizado na sociedade, está enraizado. Isso afeta até os dias de hoje a forma como a gente cresce. Eles são ensinados desde criança a acreditar em tudo que vê na TV, né? E ignorar muitos fatos, né? Em vez de ir em busca de mais conhecimento. Isso, mais conhecimento, mais informação. Com certeza. Uhum. Uhum. Bom, Mônica, muito obrigado pela oportunidade, certo? Pelo seu tempo disponibilizado aqui. Foi um prazer muito grande. A gente sabe que isso é um assunto ainda, como você mesmo disse, Muito nos dias de hoje, sensível, né? delicado, né? Uhum. Então, você se dispor a vir aqui falar sobre isso mais uma vez, a gente se sente muito lisonjeado, certo? Da tua presença aqui e dessa tua dedicação. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. É muito gratificante ter essa oportunidade de aprendizado, né? Sobre a nossa própria cultura. Uhum, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade e, como eu falo, né, sempre estou à disposição para falar sobre esse tema, né, ou temas controversos, né, que são atrelados a esse, né? Sim. Estou à disposição. Muito obrigada e parabéns pelo projeto de vocês. Claro. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, a gente encerra aqui mais um episódio do Zcast, certo? Fiquem ligados, porque com certeza vão surgir aí Vai ter mais alguns episódios, alguns capítulos dessa história aqui no Zcast. Então, muito obrigado aí a você que disponibilizou o seu tempo assistindo e fiquem com Deus. Até a próxima.